Resort de luxo ligado a Toffoli tem cassino com máquina de apostas e blackjack. Então temos aqui um resort de luxo e um cassino clandestino. E começamos então com essa revelação que está chocando muita gente. Lá no interior do Paraná, um abraço para os meus amigos do Paraná, um estado muito lindo, muito abençoado. Lá então no interior do Paraná, um resort de luxo conhecido como Taiaiá, até rimou, né? Passou a ser chamado naquela região de Resort do Toffoli, por sua ligação com a família do ministro do STF, Dias Toffoli. O problema, meus amigos, é o que foi encontrado dentro daquele lugar. As reportagens apontam a existência de máquinas de apostas eletrônicas semelhante a caça-níqueis e até mesmo mesas de blackjack valendo dinheiro real. E isso aqui é importante por quê? Porque jogos de azar são proibidos no Brasil. Cassino é ilegal. Blackjack, então, com apostas em dinheiro, também é ilegal. Mesmo assim, o ambiente é descrito como um cassino típico, com iluminação especial, fichas, mesas e apostas acontecendo normalmente. Márcio, você já viu? Já temos até um vídeo que você pode ver aí na tela. Mas o que diz então essa matéria aqui da Andresa Matias do site Metrópole? Segundo consta aqui, meus amigos, resort ligado a Toffoli tem cassino com máquina de apostas e blackjack. E aqui temos uma dessas imagens. Segundo consta, o resort Taiaiá, né, erguido em Ribeirão Claro pela família do ministro Dias Toffoli, abriga um cassino, né? Um cassino, interessante isso. E o cassino tem entre seus atrativos máquinas eletrônicas de apostas e mesas de jogos de carteado. No local é possível jogar blackjack, modalidade de aposta com cartas proibidas no Brasil. Todos os jogos são valendo dinheiro. E aqui temos também a matéria do Metrópolis diz que a coluna se hospedou no hotel nesta semana e embora o nome do ministro não conste em documentos oficiais, funcionários tratam Dias Toffoli como proprietário. Olha só que coincidência e parabéns para a coluna do Metrópolis que foi até lá, se hospedou no hotel e foi investigar esse fato muito curioso, não é mesmo? E aqui diz ainda que no fim do ano passado, Toffoli fechou o resort para uma festa destinada a familiares e convidados. Na ocasião, o estabelecimento já havia sido vendido entre aspas, né, por 2 irmãos e um primo do ministro a um advogado da JF. Olha só, a gigante frigorífica de Joesley e Wesley Batista, muito conhecidos por todos nós, não é mesmo? Diz também que antes disso, ações do hotel foram adquiridas por um fundo que tinha como investidor o pastor, olha só, nós falamos isso aqui ontem, pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro do Banco Master. Toffoli é então o relator no STF de investigação envolvendo esse banco que é de Daniel Vorcaro. Também já atuou em processos dos irmãos Batista. Olha só, né, meus amigos? Numa ponta, então, está Vorcaro, do outro, os irmãos Batista, e agora a família Toffoli, principalmente o próprio Toffoli, o ministro do STF. E funcionários do hotel disseram à coluna que o evento de Toffoli, no fim de 2025, mobilizou toda a equipe do resort e o festejo contou com a presença de artistas e do ex-jogador de futebol Ronaldo, o Fenômeno. Também diz que, na festa promovida por Toffoli, Ronaldo teria inaugurado a área de jogatina. E ele é jogador de pôquer profissional e todo mundo sabe disso, uma modalidade que é legalizada no Brasil. E aqui também diz que o cassino dispõe de 14 máquinas de videoloteria.
Então, na prática, as apostas funcionam como caça-níqueis, mas são regulamentadas pelo governo do Paraná. E aqui, o cassino funciona sem controle de entrada e a reportagem flagrou crianças nas máquinas caça-níqueis em 2 ocasiões. Elas estavam entre adultos que consumiam bebidas alcoólicas. E também vale destacar aqui, a matéria destaca, Toffoli votou no STF a favor dos jogos de azar. Está advogando em causa própria, não é mesmo? Então, aqui diz também que outra residência dentro do hotel é utilizada pelo irmão do ministro. E colegas de Toffoli do Supremo, né, já se hospedaram. Mas quem será que já passou por lá? Eles citam, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia. Meus amigos, as diárias chegam a R$2.000 no apartamento mais simples. E o lugar chama a atenção pela arquitetura rústica, estilo que, segundo funcionários, agrada ao Zé, né? Como o ministro é chamado, o Zé, né? O Toffoli. O Toffoli, então, é o Zé. Meus amigos, o ambiente, então, é descrito com, né, iluminação especial, fichas, mesas e apostas acontecendo normalmente. E o mais grave ainda é sem controle rígido de acesso, com relatos de crianças circulando pelo local enquanto adultos apostavam. E o nome de Toffoli não aparece formalmente como proprietário, mas os funcionários e pessoas ligadas ao resort afirmam que ele é tratado como o dono de fato e que frequenta aquele espaço. E aqui fica claro então uma coisa: isso não é apenas uma irregularidade administrativa, se é que vocês me entendem. É o início de uma história muito maior. E além disso, né, vale destacar aqui, o Mário Sabino trouxe essa matéria criticando duramente o ministro Dias Toffoli, dizendo que ele precisa ser afastado do caso do Banco Master, e isso é urgente. Isso está aqui então no site Metrópolis, e ele diz aqui: há algo de muito errado em um sistema que permite que interesses individuais se sobreponham a interesses nacionais. Eu estou falando de Dias Toffoli e o caso do Banco Master. E aqui ele faz uma crítica bem dura. Todas as lambanças que ele vem fazendo desde que puxou para o STF um inquérito que deveria estar na primeira instância só é possível porque, antes de mais nada, não há controle na parte do próprio tribunal para conter abusos perpetrados por seus integrantes. Então, meus amigos, o que vemos aqui é uma crítica bem dura contra Toffoli, mas isso não vem isolado. Há tempos, né, há alguns dias, falamos sobre isso aqui. Os tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli, no Paraná. Então vocês veem que quanto mais a gente cava, está aí na tela agora os tentáculos, né? Então a gente vê agora PCC, fundos de investimento e o mesmo resort da família Toffoli, meus amigos. E essa história, então, ganha contornos muito mais graves quando surge essa revelação. Um executivo investigado por suspeita de lavar dinheiro para o PCC, o primeiro comando da capital, aparece então como figura central na negociação envolvendo fundos de investimento que adquiriram participação no mesmo resort ligado à família Toffoli. E segundo as apurações, meus amigos, esses fundos teriam sido usados para dar aparência de legalidade a recursos de origem suspeita, uma prática clássica em esquemas de lavagem de dinheiro. Será então que Toffoli sabe que seu resort ou o resort da família está sendo usado para lavar dinheiro para o PCC? Eu não sei, mas funciona mais ou menos assim, ó. O dinheiro entra então em um fundo, ele passa por várias operações financeiras complexas e no papel se transforma em investimento ilegal. Imagina então o seguinte, né? Uma hipótese, né? Você é do PCC e você tem muito dinheiro, você quer dar ar de legalidade a essa quantia e você então entra em contato com um suposto resort lá do Paraná, né?
Você chega, se hospeda, mas na verdade você não vai até lá. Você reserva, por exemplo, diárias de um mês, aí você vai pagar ali por dia R$ 2.000. Então imagina que você deposita R$ 60.000 e nem sequer comparece ao hotel, mas oficialmente você entrou. Acontece que você não entrou, né? Você nem foi lá. Esse dinheiro então é pago ao hotel, supostamente nesse caso, né, é pago, e ele então o próprio hotel diz que você participou, que você foi até lá, que você se hospedou, quando na verdade você nunca pisou naquele lugar. Então esse dinheiro ele entra de forma legal e agora então vai recolher todos os tributos e vão dar então o ar de legalidade. É assim que eles fazem em vários lugares. O detalhe que chama a atenção é que esse fundo tinha apenas um cotista, ligado diretamente a outros empresários que aparecem, meus amigos, em outros escândalos financeiros de grande porte. Ou seja, nós não estamos falando apenas de um resort, nós estamos falando de um ponto de encontro entre dinheiro suspeito, fundos de investimento e figuras próximas ao crime organizado. E o nome de Toffoli, então, volta ao centro dessa história. Então, meus amigos, há uma pressão grande sobre Dias Toffoli, né? Será que ele vai cair? Será que os seus amiguinhos vão socorrê-lo? Eu não sei. O mesmo ministro Dias Toffoli, vale destacar, é o relator no STF do caso Banco Master, um banco que vocês sabem foi liquidado pelo Banco Central e investigado por um rombo bilionário. E essas suspeitas envolvem, então, a emissão de CDBs sem lastro, operações financeiras artificiais e prejuízos que podem chegar a dezenas de bilhões de reais. E agora vem, então, o ponto-chave. Pessoas e fundos ligados ao Banco Master, né, como eu já falei aqui agora, aparecem conectados aos negócios envolvendo, então, o resort ligado à família Toffoli. Agora, então, imagina comigo, centenas de pessoas se hospedando todos os meses no resort de Toffoli, pagando o seu dinheiro, quando, na verdade, essas pessoas sequer pisaram lá. Isso é uma hipótese. Imagina quantos milhões de reais entram na conta desse resort, né, e como eles conseguem lavar todo esse dinheiro. Eu não sei se fizeram isso, mas isso é uma das hipóteses. Meus amigos, o que sabemos até aqui, então, é que há tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli, lá no Paraná. O que me chama a atenção e o que me causa indignação é que a gente não vê a Procuradoria-Geral da República investigando, nós não vemos a Polícia Federal solicitando os documentos, todo mundo está calado, parece até que está todo mundo com medo ou devendo. Mas eu acho que deveriam investigar, né? Porque, sei lá, me parece que tem alguma coisa muito errada. Mas mesmo assim, né? O ministro afirma que não vê motivo legal para se declarar suspeito e o STF então entra mais uma vez no centro de um debate público delicado. Mas o que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo, mas também não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever aqui em nosso canal, né? Nós contamos com a sua inscrição, com o seu comentário. Mas